Abra sua Bíblia, então, nesse salmo, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Esse é um salmo de Davi, de forma que Davi tem a autoria da maioria dos salmos que nós temos na Bíblia. Nem todos ele fez, mas esse Salmo 103 é atribuído à autoria a Davi, que foi rei de Israel. Antes de ser rei, foi pastor de ovelhas e também foi músico, poeta, enfim. E os salmos dele não nascem em vão, ou não nasceram em vão, não é? Os salmos de Davi não nasceram lá no palácio, eles nasceram no dia a dia, não é? De Davi, até nas lutas, até nos vales também, Davi pôde tirar a poesia bíblica para nós. Então nós vamos ler esses versículos aí. A versão que os irmãos têm na tela é a versão da ARA, a Almeida, revista e atualizada. Diz assim: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém. Irmãos, Davi não começa esse salmo com uma queixa, porque há salmos de Davi, os irmãos que são afeitos à leitura da Bíblia sabem muito bem. Ele começa já questionando até quando, ou colocando diante de Deus alguma situação vexatória na vida dele. Foi um homem que teve muitas virtudes, mas também a sua vida foi buscada para ser tirada até do sogro dele. O seu conselheiro, muito fiel e próximo, Aitofel, depois virou de lado e foi defender o seu filho Absalão, e concordou, e inclusive deu estratégia, falou contra Davi. Enfim, irmãos, aqui Davi não começa esse salmo com uma queixa, ele não começa esse salmo com uma situação dos salmos que nós chamamos de salmos precatórios, né? Onde ele pede vingança aos seus inimigos. Não, ele começa esse Salmo 103 com um clamor. Ele começa com uma oração, um clamor, e é interessante que esse clamor é a sua própria alma, é a sua própria vida. Então, nós vamos aqui destacar alguns fatores, alguns pontos em relação a esse tema: bendize, ó minha alma, ao Senhor, que é o tema que é dado a essa pregação. Bendizer, enaltecer, glorificar, é louvar, é adorar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, o primeiro ponto a ser destacado nesse tema, nesse salmo, é que nós devemos bendizer com todo o nosso ser. Com todo o nosso ser. Com tudo que nós temos. E o versículo 1 diz isso claramente. Vamos ler todos juntos? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Então, irmãos, agora que eu estou vendo a tela ali, que maravilha, né? Ficou bom agora para a gente, né? Que maravilha, glória a Deus, que bom. Eu pensei que ainda iam colocar, né? Me permita aqui, depois você edita, viu? Ou se não deixa, Josué. É um registro de gratidão, né? Aqui alguém direcionou uma oferta e solicitou. É possível, dízimo não, mas a oferta a pessoa pode direcionar, e direcionou, não é, além de outras questões, para que colocássemos ali uma tela, e ela ficou bem colocada ali, que bom. Então, bem dizer, irmãos, aqui com todo ser, quando ele fala bendize a minha alma, é com tudo que ele tem, é com toda a vida, não é? E percebemos aqui que Davi fala consigo mesmo, ele fala com ele mesmo. É bom, vez por outra, você falar ao seu coração, você questionar o seu coração, a sua vida, e você colocar incentivos, você fazer ordenanças, que nesse caso aqui são ordenanças bíblicas,
à própria alma. Aqui Davi, ele traz um imperativo a ele mesmo. Ele que era um homem afeito a ordens, né? Faça isso, faça aquilo, vá em tal lugar. Agora ele está dizendo para ele mesmo, para a alma dele: bendize, ó minha alma. Você bendiga ao Senhor com todo o seu ser. Então, aqui Davi fala, e não é um louvor, um bendizer automático. Porque pode ser que alguém esteja louvando de forma automática, não é? A gente hoje tem que ter um cuidado muito grande para não fazer as questões espirituais, não realizar os atos de culto, os atos de espiritualidade mecanicamente ou no automático. Fazer assim de tal forma que a gente está acostumado a fazer e assim entra no automático e faz de forma mecânica. Davi não. Aqui é um louvor intencional. Ele mesmo sabe, é um louvor consciente. É uma adoração consciente. Ele sabe o que ele está fazendo. E esse louvor verdadeiro, ele não nasce apenas dos lábios. O louvor verdadeiro, que é o que ele está aqui propondo para ele mesmo, brota também da alma, brota do coração. O louvor verdadeiro, a adoração verdadeira, brota do coração, brota de uma alma que se rende ao Senhor. A alma que se lembra dos benefícios do Senhor. E a alma que se lembra dos benefícios do Senhor, ela não deve ficar em silêncio. Não deve ser uma alma em silêncio. Olha, silenciar, de vez em quando, é bom. É melhor que o silêncio fale, porque o silêncio às vezes fala, mas você silenciar em questões fundamentais, onde você deve louvar, onde você deve falar, onde você deve adorar, não. Então, a alma que é grata, a alma que bendiz ao Senhor, não é uma alma em silêncio, é uma alma que brota dela um louvor verdadeiro ao Senhor. E faz isso com todo o ser. Ou seja, o que é com todo o ser? Com todo o ser é com tudo que ela é. A alma aí não é só aquela coisa que às vezes as pessoas pensam etérea, não é? É fugaz, não. É todo o ser, toda a vida, tudo que nós somos, tudo que nós temos, com tudo que nós temos em nosso ser, é louvar e bendizer ao Senhor. Então, esse é o primeiro aspecto a ser destacado nesse convite à própria alma de bendizer ao Senhor. E o segundo, irmãos, nós devemos louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor e bendizer ao Senhor com toda a nossa alma por tudo que Deus fez. Por tudo que Deus fez. Ele fez lá atrás. Não é? E nós aprendemos. Se você não sabe a diferença entre louvor e adoração, é muito básica, segundo os estudiosos dessa área, né, de louvor e adoração. Nós adoramos a Deus, adoramos pelo que Ele é, pelo que Deus é, independentemente de que Ele não faça nada. Nós adoramos pelo que Deus é. Deus é, inclusive, e nós sabemos quem Deus é, muito mais pelos atributos dele, não é? Do que na essência total dele. Porque nós não temos a plenitude, a dimensão total de quem é Deus. Mas a Bíblia revela quem é Deus. E Jesus veio mostrar para a gente quem é Deus. Então, assim, eu entendo quando o cantor entoa lá, né? Ninguém explica a Deus, eu entendo. Ali é poesia. Mas nós sabemos que a Bíblia explica quem é Deus e sabemos que Jesus veio e demonstrou quem é Deus. E nós sabemos isso lá também, desde a antiga aliança de quem é Deus. Porque a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, tudo que Deus é, lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, Ele já fazia. Então, por tudo que Deus fez, versículo 2, vamos dizer juntos: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Irmãos, há um perigo de esquecimento espiritual. A chamada doença de Alzheimer, ou mal de Alzheimer, é uma doença triste, não é? Eu já vi alguns irmãos falecerem por algumas doenças, não é? Entre elas posso citar aqui o câncer, que é terrível, é infame, até hoje com tanta tecnologia, não é, que nós temos nas ciências médicas, mas dependendo do tipo de exame, dependendo do diagnóstico, dependendo, enfim, de outros fatores, tem irmãos que vão embora, tem gente querida que vai embora. Mas, irmãos, o Alzheimer é terrível, porque isso nós falamos por experiência de família. E hoje as famílias, dificilmente tem uma família que não tem alguém lá já de avançada idade, porque é uma doença que se manifesta
né, na avançada idade, que não tem alguém lá com doença de Alzheimer. E é triste por quê? Porque a pessoa esquece quem é. Ela não sabe, ela não tem a dimensão, conhecimento de quem é. Nós que estamos ali, os filhos, né, sabemos, os netos, olhamos, sabemos que aqueles braços ali já pegaram gente, aquela boca ali já chamou o nome da gente, aquele ser ali já pegou gente no colo, já deu carinho, já deu, enfim, tudo quanto nós precisávamos, mas hoje ela não tem a dimensão de quem nós somos e nem de quem ela é. Impressionante, ainda hoje estava vendo um vídeo, porque tem coisas boas, às vezes, que nos enviam e que nós percebemos na internet. Um senhor cantando com a filha, não é? E ele cantando os hinos do cantor cristão. Não esqueceu de jeito nenhum. Ele esqueceu quem é ele esquece os filhos, mas não esquece, isso é digno de estudo. Não esquece versículos da palavra, isso eu ouvi com a minha mãe. Ela cantar hinos, louvar a Deus com hinos, ela recitar versículos, e assim, até quando pôde falar, porque chega um grau que a pessoa não pode nem mais verbalizar. Mas, irmãos, essa é a doença de Alzheimer. O Alzheimer espiritual, o esquecimento espiritual, ele pode atingir a nós, ninguém está isento dele. E esse perigo do esquecimento espiritual, que esse versículo 2 traz, é que a alma ela tende a esquecer. Por isso que Davi ele também deixa claro para si mesmo, para a sua própria alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Porque Davi fala, irmãos, e Davi fala inspirado pelo Espírito de Deus. Então, se ele fala e é inspirado pelo Espírito de Deus, é possível que a alma venha a esquecer, é possível que a vida, é possível que a pessoa, é possível que o crente, o cristão, o discípulo de Cristo, sim, ele venha a esquecer dos benefícios do Senhor. Então aqui é um entendimento de que gratidão, irmãos, exige lembrança. Gratidão exige lembrança. Se você quer ter um coração grato, e para nós é fundamental, nós crentes em Cristo Jesus, pela graça e misericórdia, nós precisamos ter lembrança. Ter lembrança, porque o coração grato, ele vai olhar para trás. Ele vai olhar para o que passou e ele vai ver, ele vai perceber, ele vai fazer a leitura do ontem, desse Deus que fez. Então, adoração, eu adoro ao Senhor pelo que Ele é e eu louvo ao Senhor pelo que Ele faz. Eu louvo a Deus pelo que Ele faz. Então, irmãos, nós percebemos, então, esse segundo aspecto aí, de louvar ao Senhor, de bendizer ao Senhor pelo que Ele fez. E um terceiro e último ponto a ser destacado nessa jornada desses versículos aqui, é bendizer ao Senhor, louvar ao Senhor por tudo o que Deus faz no presente. Ele fez, Ele faz, e não há um quarto ponto aqui nessa mensagem, mas Ele tem o poder de fazer. Lá na frente. Então, louvar, bendizer, enaltecer ao Senhor, porque Ele tem poder de fazer hoje. Ele faz hoje. Ele faz as coisas acontecerem hoje. E nós percebemos nos versículos 3, 4 e 5, vamos ler juntos? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Irmãos, aqui nós temos algumas, eu vou chamar riquezas. Porque é engano nosso, nós pensamos que as riquezas maiores e melhores que temos, e alguém pode dizer, pastor, não sou rico não. Sim, mas as riquezas no sentido de ter, não é? São riquezas materiais. Irmãos, elas são boas e importantes, não é? Quem é que não gosta de uma casa arrumada, uma casa boa, né? E morar num lugar que você pode dar, uma casa que você pode chamar de lá, porque você dá vida àquele local. Quem é que não gosta de um carro possante, principalmente os homens, não é? Que cuida com tanto carinho, com tanto cuidado, e é isso mesmo. Não é? Quem é que não gosta de um carro possante, novinho, aquela coisa? Quem é que não gosta, um jovem, de uma moto, e até alguns adultos que se aventuram a andar de moto, né? Ter uma motocicleta boa? Quem é que não gosta? Sabemos que tudo isso é importante, mas as riquezas não estão aí. As riquezas, elas estão nos valores principalmente espirituais.
os valores da alma, o sentido de lá de dentro, que não existe riqueza material que possa preencher. Que de fato só Deus vai preencher aquele vazio que existe, aquela necessidade que existe dentro do ser humano. E aqui se fala, nesses versículos 3 a 5, de perdão. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Perdão de Deus. Coisa maravilhosa é nós percebemos que Deus não leva em conta quando há arrependimento. Essa é uma condição fundamental, né, sine qua non, como dizem os advogados, para que ocorra perdão. É você dizer, não, de fato eu errei. Né, de fato eu pequei. Teologicamente, Senhor, eu pequei. É como Davi disse lá, Senhor, contra ti eu pequei. E nós sabemos que quando nós reconhecemos os nossos erros, Deus concede perdão. Deus lança, eu pregando um tempo atrás aqui, ele lança, e o profeta diz isso, né? Ele lança os nossos pecados lá no oceano, do abismo, onde o homem não conseguiu chegar, porque é muito profundo. Ainda não se conseguiu chegar, não se consegue chegar até lá. Então o perdão de Deus é de fato algo que Deus faz hoje em nossas vidas. E ele fala de cura, não é? O versículo diz que ele sara todas as nossas enfermidades. Enfermidades aí no sentido físico e enfermidades no sentido também da alma. As enfermidades da alma, as doenças da alma, as doenças que nós percebemos hoje, gente doente, né, emocionalmente, que tem a ver com uma doença de alma, uma doença emocional. Essas doenças, irmãos, elas são difíceis de diagnóstico e são difíceis de se falar em cura, porque elas estão relacionadas a traumas lá do passado, numa fase de infância, uma fase de implicação. Alguém, quem sabe, lá intentou algo numa fase decisiva de 5, 6 anos, um abuso que houve, um trauma que fica, quem sabe até um pai que não fez a função de pai, ou uma mãe que negligenciou a função de mãe. Enfim, algumas questões que são trazidas a nós e que nós levamos isso, e quando se chega em certa idade ou na trajetória do caminho, nós pensamos que elas serão resolvidas e não são assim facilmente resolvidas. Mas nós sabemos que além de, e eu preciso aqui reconhecer, porque sou pastor, mas eu não tenho como aqui deixar uma palavra de que Deus, Ele também capacitou ciência, criou ciência, fez ciência, para que o homem, através da sua inteligência, quando nós estivermos doentes, nós buscarmos médico, nós buscarmos especialista. Não é pecado nenhum. Inclusive, chama a atenção de alguns dos irmãos aqui, quando se fala em psiquiatra. Porque às vezes se pensa que psiquiatra é para doido, não é? Não estou doido, não quero ir. E quem diz que psiquiatra é só essa dimensão de louco, de loucura. Há uns anos atrás, eu estava sem conseguir dormir direito. Falei aqui já na igreja e reitero para os que estão agora desse tempo conosco. Não conseguia, a mente não parava. Esse tempo eu estava manhã, tarde, noite e às vezes até madrugada, quando chegava, estava ali mergulhado em ações, em atividades. E a mente não parava. Eu fechava os olhos, mas a mente não parava. Sabe aquela coisa da mente acelerada? Não parava. E isso trouxe-me implicações muito grandes, dores de cabeça que eu pensei que inicialmente eram insetos que estavam ali, algum mosquito me picando, e não era. Era o corpo dizendo, a mente dizendo, ei, você está com déficit de sono. Você tem que procurar cuidar da sua alma. Você tem que procurar cuidar da sua mente, do seu corpo. E quando o colega me falou e disse, Paulo, não se preocupe, vamos providenciar um psiquiatra para que você possa ir. E ele trabalhava numa dessas clínicas, não é? E aí facilitou a poder ir com mais agilidade. E chegando lá, irmãos, como foi bom. Não é? Como foi bom. Fui, confesso, e se você pensa dessa forma preconceituosa, não é? Em relação a psiquiatra, psicólogo, alguns profissionais dessa área,
Eu fui com alguma resistência, sim. Mas, irmãos, como foi bom. Porque com medicação eu comecei a dormir. E ele disse, quando começar a dormir, você para a medicação. Os irmãos já sabem, imaginam já que medicação foi, né? Aquela mesmo de tarja preta, né? Quando você toma a metade, e quando você começar a dormir, pode cessar. Pode cessar. E dito e feito, irmãos, depois de uns 3, 4 dias, 5 dias, eu já estava dormindo como bebê. E voltou. E ele me deu outras instruções, né? À época, faça isso, faça aquilo, né? E orientações dentro da área. Então, é inegável, irmãos, que quando nós estamos doentes, nós vamos buscar ajuda de profissionais. Não é pecado, não. Tá certo? Porque existem coisas que Deus deixou para que nós pudéssemos fazer dessa forma. Agora, irmãos, nós também sabemos que Deus cura. Ele tem o poder de curar, além dos recursos que estão humanos que estão à nossa disposição, existe uma cura, uma restauração na alma e no corpo, né? Que Deus faz. Por isso que ele disse aqui, ele sara todas as tuas enfermidades. Ele fala em redenção, ele redime a tua vida dessa cova, né? Desse local onde você é cerceado ali, onde você está ali como que preso, sem saída. Ele vem e redime da cova a tua vida. Diz o texto que ele enche, ele coroa de graça e misericórdia, de amor e misericórdia a sua vida e a minha vida. Então, que Deus maravilhoso que faz. É um Deus que faz hoje, realiza hoje por misericórdia, por amor, por graça, por bondade, porque Ele faz. E quando faz, irmãos, faz sem defeito algum. E, irmãos, provisão e renovo. O versículo 5 diz que esse Deus faz também. Ele diz que farta de bens na tua velhice. Não é? Aqui o Jurandir ainda tem nada a se falar de velhice, né? Aí os cabelos brancos, mas, né? E a gente ouve aqui dos irmãos, viu? De mais tempo, que querem viver 100 anos. Naturalmente, obviamente, sã consciência, nós queremos viver e viver muito. Não é? Ninguém quer morrer agora. Se eu perguntasse aqui, quem quer morrer agora? Nós sabemos que, pela fé, pela graça e misericórdia de Deus, quando morremos, vamos para a eternidade com Cristo, né? Mas ninguém quer ir agora. E eu também peço assim, eu não quero ir agora, irmãos. Não tenho agora. Até porque eu me firmo muito lá no Salmo 27. Em um dos versículos que o salmista diz, pereceria, sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, para nós, céu começa aqui. Deve começar aqui. Mesmo que nós sabemos que esse mundo aqui é um infernozinho, né? Está ficando. Não, cada dia, irmão. Ninguém espere. Inclusive, Finney e Moody, que eram dois avivalistas, né? O Finney, né, era muito mais ligado aqui aos batistas, né? O Moody mais numa ala pentecostal. O Finney pensava assim, até por ser um avivalista batista, ele disse, não, essa barca que é esse mundo, ele tem um capitão, ele tem um salvador, ele tem um Senhor que está à frente dela. O mundo não está à deriva. Então, Finney pensava assim, Charles Finney. Mas D.L. Moody, não é? Ele pensava que o mundo é uma barca furada. Nós estamos nele e ela vai afundar aí. Quem tem razão dos dois? Eu fico com os dois, com um e com o outro. Por quê? Não é coluna do meio. É porque eu entendo, irmãos, que quanto sal e luz, a Bíblia diz que nós, enquanto cristãos, pela graça e misericórdia de Deus, nós podemos temperar um lugar. Tá certo? Onde existe um crente, não é que ele é o solucionador de todos os problemas, não. Mas ali deve ser um diferencial. E entendemos também que Moody estava certo. Por quê? Porque nós estamos vendo aí as águas entrando no barco, não é? Da nossa nação, do mundo, das nossas vidas, às vezes, de vidas que nós conhecemos, e a gente fica perguntando, Senhor, você vai afundar? Será que vamos perecer? Não é? Quem se apegar com Cristo não vai não, porque Ele não permite. Ele segura, Ele guarda. Mas, irmãos, quem não tiver essa convicção nesse Senhor que vela pelas nossas vidas, e por misericórdia e graça, nós não temos outro destino, outro caminho. Então, amor e misericórdia.
e renovo e provisão. Farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, irmãos. A águia é um animal interessante. Eu não sou formado em estudar águia, não tenho uma graduação nessa área, nenhuma especialização, mas a gente lê. E quem é que não sabe que a águia, não é? Diante das informações que temos, que é um dos animais assim excepcionais, irmãos. E até dificilmente você vai encontrar, não é, um ninho de água assim no baixinho para que alguma outra árvore venha e intente contra elas, alguma áspide, né, alguma cobra. Não, a águia coloca lá em cima. Lá, o ninho dela é lá em cima. Inclusive o Salmo 91, no versículo 1, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Alguns comentaristas trabalham com essa expressão, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eles fazem ilustração desse esconderijo do Altíssimo ao ninho da águia. Ao ninho da águia, lá em cima, no local onde dificilmente alguma outra ave, algum outro animal possa intentar contra a sua ninhada. Não é? E nós percebemos que a ave também, a águia, ela tem o poder de se renovar, de se restaurar. Diz que quando as penas delas estão já bem gastas, bem usadas, ela faz com que haja uma restauração, não é? Das suas penas, e essas penas são renovadas. Enfim, irmãos, essa águia aqui, não é em vão que ela vem, é porque há o sentido de renovação. Eu estava ainda dizendo na visita de terça-feira, não é, a irmã Consuelo, que foi com o grupo, a equipe do Amiseb visitar, e dando uma palavra lá em Lamentações 3, não é, os versículos ali onde ele diz que sobre as misericórdias do Senhor, que se renovam cada dia. Não é? Porque nós sabemos que existem alguns recursos que nós temos aqui na Terra que eles não são renováveis. Eles vão acabar. Eu tenho informação de que petróleo não é renovável. Petróleo um dia vai acabar. Não é? Assim como outros recursos que temos. Mas a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, ela se renova cada manhã. Assim também essa ideia. Não é o novo pelo novo. O novo, a novidade, e tem gente que é fã de novidade, né? Eu só quero algo novo pela novidade. Não, irmãos. Nós, enquanto batistas e denominação, não temos interesse nenhum de algo que é novo porque é novo. A ideia de novo aqui, de renovar, é essa ideia de trazer um novo frescor, uma nova vida, não é? Uma ação tal de Deus em nossa vida, e quando nós estamos cansados, ele revigora. É aquilo lá que está muito presente lá no Salmo 23. Ele refrigera o quê? A alma. Refrigera a alma. E nós vamos, irmãos, então, a considerações finais em relação a essa palavra. Primeiro, o esquecimento espiritual é uma das maiores causas da frieza na fé. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O crente que começa a esquecer de benefícios de Deus, do que Deus fez, do que Deus faz, ele vai cair numa frieza espiritual. Conhece alguém que está frio espiritualmente? Pode ser que se enquadre muito bem isso aqui. Ele não olha para trás, ele não olha para o que Deus fez, ele não lembra. A vida dele está uma loucura tão grande que ele não lembra o que Deus realizou por misericórdia e graça no passado. E que faz hoje. Segundo, é preciso, irmãos, aqui nós temos um diário de gratidão. Eu não sei quantos lembram quando eu preguei sobre o diário de um sonhador, para a vida de José, não é? O diário de um sonhador. A vida de José, a trajetória dele, uma trajetória onde Deus está presente do início até o final na vida dele. E me surpreendi até, porque eu sei que isso é mais afeito às moças, às mulheres, né? Ter o diário. Alguns homens mandando para mim uma mensagem, diz: pastor, eu tenho um diário. Eu tenho um diário, né? Usei diário, ou uso até hoje. E, irmãos, que tal pensarmos num diário de gratidão?
nós temos um diário de gratidão. Um livro onde você coloque os motivos de gratidão que você tem diante de Deus. Para que você não esqueça. Você tem quem sabe ali, um livro. Você tem uma pasta, um arquivo no seu computador, no seu notebook, de gratidão a Deus. Agora sim, não compre um livrezinho pequeno, não. Aqueles livrinhos pequenininhos, não. Poucas páginas, não. Compre um grandão. Compre um grande por quê? Porque se for pequenininho, você vai encher logo. Se você for, fiel àquilo que Deus fez e faz, você vai encher ele cada dia e vai, e vai, e vai. Então, não dá para ser um diário pequeno. Tem que ser um diário enorme. Tem que ser um diário cotidiano. O próprio nome já diz, não é? Tem que ser a cada dia. Que tal você fazer? Você, principalmente você e eu, que às vezes nos esquecemos do que Deus fez, termos um diário de gratidão. Terceiro, evidencie testemunhos pessoais. O que são os testemunhos evidenciados de forma pessoal? Fale o que Deus fez. Fale o que Deus tem feito em sua vida. O que Deus fez e o que Deus tem feito. Isso é testemunho. Isso edifica vidas. Agora, sim, não coloque-se no centro da questão, porque as questões de testemunhos, não somos nós que estamos ali no centro do testemunho. Ah, mas aconteceu isso porque eu fiz isso. Não, já está errado. Começa assim: Deus fez por misericórdia e graça em minha vida isso. Então aí está começando bem. Porque o testemunho também não é um testemunho. Só contar aquilo que aconteceu de ruim, de pesaroso. Eu mesmo, irmãos, confesso, eu não tenho nenhum testemunho impactante. Porque eu nunca usei droga, não sei nem o que é, assim, em termos de consumo. Eu não sei algumas coisas que eu nunca provei em minha vida, mas nem por isso eu posso dizer, não, eu não tenho nenhum testemunho a dar impactante, assim como a gente vê alguém, não é, convertendo, sendo alcançado pela graça de Cristo. Nós precisamos evidenciar testemunhos, principalmente para a nossa família. E alguém já disse que é o pior lugar. Eu diria que é o lugar mais desafiador para a gente testemunhar. Porque todo mundo conhece as nossas fragilidades muito mais de perto, né? Todo mundo conhece as nossas virtudes, porque família agarra a gente, sustenta a gente quando a gente precisa, mas também família, às vezes, dá uma milha a mais para a gente caminhar. E tem que caminhar mesmo. Porque é família. Porque família, eu lembro de uma pregação, dizendo que família espera um pelo outro. Então, irmãos, testemunhos que são evidenciados aos nossos filhos. A gente precisa contar o que Deus fez. Porque quem sabe seu filho, ele vê você hoje e diz, meu pai já teve isso aí de bandeja, caiu do céu, né? Caiu do céu algumas... Não, conte para ele a história todinha. Conte que hoje ele já casa com um imóvel, né, com um apartamentozinho, mesmo que parcele lá por 30 anos, mas ele já tem. Mas conte que você teve que pagar um aluguel, quem sabe lá atrás. Ou teve que morar inicialmente na casa dela. Né? Porque entre morar na casa dele ou morar na casa dela, é melhor morar na dela. Para se sentir mais à vontade. Na dele é uma tragédia, né? Não faça isso quem pretende casar. E o bom é casar já com um imóvel. Como nós temos visto filhos aqui dos irmãos tendo. E já um carro. Quando lá atrás você tinha uma bicicleta, né? Mas hoje ele já tem um carro, já tem uma moto pelo menos. Então fale isso. Fale as dificuldades que você enfrentou lá atrás para um emprego, para um trabalho. Porque quem sabe pode ser que os filhos pensem que as coisas vieram assim, a mil maravilhas, e não foi uma trajetória, foi uma busca. Então isso é testemunho e que Deus fez, que Deus realizou. E quarto e último, irmãos, quando lembrarmos quem é Deus e o que Ele faz a nossa alma, então, se aquece, nossa fé se fortalece e nosso louvor é verdadeiro.
Então, quando lembramos quem Deus é, muito mais do que o que Deus faz, a nossa alma se fortalece. A nossa alma louva, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quando lembramos quem Deus é, a nossa fé é fortalecida nele. E dos nossos lábios, na nossa alma, do nosso ser, brotam louvor verdadeiro. Brota um louvor sincero. Então, irmãos, é esse desafio para nós nessa pregação. Convidarmos a nossa alma, convide a sua alma, para que tenha um diálogo com a sua alma e comece a questioná-la e fazer perguntas também a ela. Como é que você está, minha alma? Como é que você está, meu coração? Como é que você está? Você está lembrando o que Deus fez, o que Deus faz? Você sabe que a Escritura diz que nós somos feitos para o louvor da glória de Deus, você sabe disso. Então, a sua vida é uma vida de bendizer ao Senhor, é uma vida cotidiana de louvar a Deus. Porque, irmãos, nós sabemos que, independentemente das situações e lutas que enfrentamos, o nosso louvor deve estar acima, a nossa adoração deve estar acima de tudo isso. Porque nós adoramos e louvamos a Deus, bendizemos ao Senhor pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite, aqui explano essa mensagem desse Salmo 103, de 1 a 5. E aqui todos nós estamos desafiados para termos um diário de gratidão. Seja ele escrito, seja ele guardado na mente de tal forma que o Alzheimer espiritual não nos atinja. Nós possamos, ó Deus, guardar as maravilhas que o Senhor fez e que o Senhor faz hoje por misericórdia e fará por tua bondade. Essa é a nossa oração, Senhor. Pedimos que nós possamos ter um coração grato. Nós, ó Deus, te pedimos em nome de Jesus, se existe alguém aqui neste lugar que tem um coração ingrato, que tem reclamado tanto da vida. A vida dele é um lamento diário e constante, a vida dela é um lamento constante. É uma reclamação do início ao fim, Senhor. E quem sabe quem está ao lado dela não aguenta mais. De tanta lamúria. Meu Deus, tenha misericórdia. Eu te peço em nome de Jesus. E todos nós aqui, porque nós não estamos aqui para apontar dedo a ninguém. Nós apontamos para o nosso próprio coração. Nós possamos ter um coração muito grato ao Senhor. Porque nós temos muito mais do que pedimos ou pensamos. Muito obrigado, Senhor. Muito grato nós somos. Sejas tu engrandecido, louvado, exaltado em nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.